Jesus não ficou apenas na constatação que algo precisava ser feito. Ele fez. Entendeu que era preciso que mais pessoas estivessem envolvidas no trabalho e chamou 12 para tal. Quantas vezes notamos um problema, sabemos que algo precisa ser feito, seguimos nas reuniões infindáveis que sempre servem para discutir o problema, mas nunca chegam a nenhuma conclusão. Confundimos o trabalhar na obra com o trabalho em uma denominação religiosa. É claro que o trabalho realizado em uma denominação religiosa pode ser trabalho na obra do Senhor, mas não podemos confundir o trabalho que fazemos apenas para os encaminhamentos de coisas em uma denominação com o trabalho da obra do Senhor. O mais importante é a obra do Senhor. Vamos conversar sobre informações do Evangelho de Mateus e algumas aplicações com base nos ensinamentos de Jesus, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos 3 mensagens para que possamos conversar a respeito do Evangelho de Mateus. E para que essa conversa fique completa, você precisa participar, e eu espero sua participação no espaço de comentários, apresentando seu testemunho, suas observações sobre essa mensagem e também as suas perguntas, permitindo o Senhor, logo vou responder, e assim podemos conversar mais a respeito das coisas do Senhor. Quando eu fiz a mensagem de capa a capa, nós seguimos as porções de leitura recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial que temos no espaço do Compartilhando na Web, divulgamos nas redes sociais, todos os anos repetimos essas postagens nas redes sociais. Então, o Antigo Testamento ia até o mês de outubro, e aí nós tivemos de outubro, de uma parte do mês de outubro até dezembro, para lermos a respeito do Novo Testamento e falarmos a respeito também desse texto. Então, quando nós fizemos a mensagem de capa a capa, nós falamos mais do Antigo Testamento, porque seguimos porção a porção da recomendação de leitura para ler a Bíblia toda em um ano. Desta vez nós teremos a chance de falar um pouco mais sobre o Novo Testamento, porque nós estamos começando um pouco mais cedo as mensagens a respeito dos livros do Novo Testamento com esta mensagem do Evangelho de Mateus. Gostaria de, nessa primeira mensagem, já que teremos 3, gostaria de, nessa primeira mensagem, dar mais aspectos técnicos para o estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Claro, o Senhor sempre toca no meu coração sobre devocional e eu não consigo deixar isso de lado. Mas nesta primeira mensagem eu quero dar mais informações técnicas, sem descuidar da devocional, e nas próximas 2 mensagens sobre o Evangelho de Mateus, talvez tenhamos também informações técnicas, mas daremos mais ênfase, claro, na parte devocional nas próximas 2 mensagens. A respeito da autoria do Evangelho de Mateus, o que nós temos é que o Evangelho mesmo não identifica o seu autor. O texto não identifica quem escreveu. Mas uma tradição antiga, desde o início da história da igreja, entende que o autor é sim Mateus, aquele que foi discípulo e apóstolo de Jesus, que antes tinha sido cobrador de impostos. Pouco se sabe a respeito dele realmente, não há muitas informações no texto bíblico a respeito dele. Há algumas informações do ponto de vista da tradição, da história da igreja, mas não há confirmações, e muitas coisas das tradições da história da igreja, às vezes, mostram informações conflitantes até a respeito da atividade dos apóstolos. No caso de Mateus, ele teria pregado pelo menos durante algum tempo, talvez 15 anos ainda na Palestina, conduziu outras campanhas missionárias em outros países, esteve sempre atuante na obra do Senhor. Ele também era conhecido como Levi. E as discussões acadêmicas em torno da autoria do Evangelho de Mateus são bastante frutíferas. Há muitas coisas que se fala a respeito de toda essa conversa, mas Mateus é reconhecido como autor, ainda que ele não tenha colocado ponto final no texto dele. Ele teria deixado bastante coisa encaminhada, quer por tradição oral ou porque ele deixou escrito, acredito eu que deixou escrito, e como no caso do Pentateuco de Moisés, que Moisés não escreveu todas as coisas, mas deixou bastante coisa encaminhada, da mesma forma o Evangelho de Mateus parece ter essa realidade.
O texto de Mateus mesmo deve ter ficado pronto entre o ano 70 e o ano 90 depois de Cristo. E aí outra pessoa teria colocado o ponto final, porque nesse momento é bem provável que Mateus já tivesse sofrido martírio. O evangelho deve ter ficado pronto depois da queda de Jerusalém para Roma. Alguns estudiosos tentam jogar essa data até para depois do ano 90. Pessoalmente, eu acredito que não. Eu acredito que está entre 70, depois da queda de Jerusalém para Roma, e 90 é o momento em que o texto recebe o seu ponto final realmente e fica pronto da forma como nós temos nas nossas Bíblias. Aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós sempre nos preocupamos com essa questão da devocional, recomendamos em muitas mensagens esses momentos de meditação a respeito da palavra, para ter uma devocional diante do Senhor, e também temos mensagens que se preocupam com essa coisa dos aspectos históricos, dos aspectos técnicos de cada livro da Bíblia, para que possamos aprofundar também no estudo bíblico. Se você gosta dessas coisas, eu acredito que você já está inscrito aqui no nosso canal. Mas se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição no nosso canal, ative as notificações e a cada nova mensagem você vai ser avisado e nós teremos a oportunidade de conversar mais a respeito das coisas do Senhor, dessas questões devocionais, é claro, porque elas são muito importantes para que possamos ter um momento de busca da vontade do Senhor no nosso dia, deixando de lado as outras coisas e buscando especificamente ao Senhor, e também essas informações técnicas que nos ajudam no estudo bíblico, mas também nos ajudam na questão da nossa devocional, ampliando essa devocional para que possamos estudar melhor a palavra do Senhor. O objetivo de Mateus, ele é evidente na estruturação do seu livro. Ele agrupa o livro em pelo menos 5 partes, mostrando narrativas e ações de Jesus nessas 5 partes. Esse tipo de estrutura montada em 5 partes é muito característica do judaísmo. E então pode revelar que Mateus tinha como objetivo mostrar que Jesus era o cumprimento das profecias, o cumprimento daquilo que o Senhor tinha apresentado, o cumprimento da própria lei. Essa divisão em 5 partes nos remete ao Pentateuco, que tem 5 livros, ao livro dos Salmos, que tem 5 livros. Cada divisão termina com a fórmula que diz: concluindo Jesus estes discursos. Nós vemos isso no capítulo 7, versículo 28, no capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 e no capítulo 26, versículo 1. Logo no começo do livro, até o capítulo 2, versículo 23, mais ou menos, Mateus mostra que Jesus é o Messias e que relaciona Jesus com o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a Davi. Ele estava ligado a essa coisa da lei e também de todas as profecias e todas as coisas que o Senhor tinha revelado. O nascimento de Jesus nos mostra o cumprimento dessa profecia. Mateus se preocupa em mostrar os detalhes do cumprimento da profecia. E retrata Jesus como o rei realmente prometido. E mostra que ele também é importante, não apenas para os judeus, mas mostra que ele também é importante para os gentios. Na primeira parte do Evangelho de Mateus, do capítulo 3 até o capítulo 7, nós vemos principalmente o Sermão da Montanha, onde Jesus descreve uma série de situações para que as pessoas possam viver realmente de acordo com a vontade do Senhor e experimentar os aspectos do reino de Deus. A segunda parte, que começa no início do capítulo 8 e vai até o primeiro versículo do capítulo 11, nós vemos nessa parte do texto de Mateus que Jesus fez várias instruções aos seus discípulos quando ele estava enviando esses discípulos para uma viagem missionária. Principalmente nessa divisão, nós vemos essas coisas, entre outras que Mateus apresenta. Esse seria talvez o tema principal dessa divisão. Na terceira parte, que começa no capítulo 11, no versículo 2, e vai até o capítulo 13, versículo 52, mostra algumas controvérsias de Jesus, que ele tinha alguns problemas já com o judaísmo já tinha algumas questões contra Jesus, e também apresenta várias parábolas que Jesus apresenta, mostrando algum aspecto referente ao reino dos céus, mas mostrando também uma resposta para alguma necessidade humana, algo que o ser humano precisasse, mostrando que o Senhor está preocupado com todas as coisas, com o espiritual e também com as coisas que acontecem no nosso dia a dia.
A quarta parte do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 18, versículo 35, mostra várias informações, mas talvez na principal delas, no capítulo 18, Jesus está fazendo um discurso que mostra como os cristãos precisam se comportar diante da sociedade. Jesus se preocupa em mostrar que viver de acordo com a vontade de Deus vai além de simplesmente ter em mente regrinhas. É necessário praticar realmente no dia a dia as coisas de acordo com a vontade de Deus. A quinta parte do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 19, no versículo 1, até o capítulo 25, versículo 46, mostra a viagem final de Jesus até Jerusalém e revela mais conflito de Jesus com o judaísmo. Nos capítulos 24 e 25, nós vemos instruções a respeito de Jesus, que Jesus dá a respeito das últimas coisas, da escatologia, do tempo do fim. E o restante do livro, até o final do livro, nós vemos os acontecimentos em que Jesus ainda ensina mais algumas coisas, mostra a crucificação, a ressurreição e a ordem da grande comissão para ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. A não ser no início e no final do evangelho, Mateus não está preocupado com a ordem cronológica dos eventos. Claro, ele apresenta a história, isso é fato. Ele está mostrando a história de Jesus. Mas ele não está preocupado com o desenvolvimento cronológico dos eventos. Ele tem uma escrita que se preocupa em contar aquilo que ele narra para mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia, que Jesus é o cumprimento daquilo que fora prometido e ele estava revelando o cumprimento dessa profecia. Claro, ele contou as histórias, ele contou os acontecimentos, mas como ele não contou tudo, nem todos os eventos, nem todas as coisas que foram faladas, aquilo que ele conta, os detalhes que ele apresenta, eles visam mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias. Quer mostrar para o judeu que Jesus cumpre realmente os requisitos para dizer, ele é o cumprimento da profecia. E nós vemos vários ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, incluindo o Sermão do Monte e várias parábolas, mostrando coisas do dia a dia que as pessoas precisam viver de acordo com a vontade do Senhor. E isso continua muito relevante para os nossos dias. Fazer a nossa devocional em cima de textos como esses é muito importante para que possamos discernir melhor qual é a vontade do Senhor e moldar melhor também a nossa forma de viver o cristianismo, colocando em prática as coisas do Senhor para que tenhamos um relacionamento melhor com Deus e melhor também com o nosso próximo. Jesus também deixa muito claro no Evangelho de Mateus que antes de tentar mudar o outro ou ajudar o outro, nós precisamos mudar a nós mesmos. Nós não pregamos o Evangelho para que as outras pessoas vivam as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Nós pregamos o que nós vivemos, nós anunciamos a diferença que Deus fez na nossa vida para que as outras pessoas também possam viver da mesma forma. Não é simplesmente uma coisa intelectual em que dizemos isso é o melhor e isso é certo, ainda que seja. Mas nós fazemos porque nós vivemos, nós experimentamos isso e levamos isso adiante para que outras pessoas possam viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, o coração com compromisso na vontade do Senhor, ele é muito mais importante que a mera intelectualidade, o mero conhecimento das coisas certas e das coisas boas. Nós precisamos realmente ter compromisso com a vontade do Senhor e não apenas executar porque nos acostumamos ou porque achamos que as regras são legais ou porque é muito bonito viver dessa forma. Nós precisamos ter a vida guiada realmente pelo Espírito Santo para que nós possamos praticar nas coisas do dia a dia aquilo que nós buscamos espiritualmente na nossa devocional, no nosso compromisso com o Senhor, que nós possamos praticar realmente as coisas que o Senhor nos ensina em cada coisa que nós fazemos. Nós não fazemos simplesmente porque é certo, mas nós fazemos porque temos compromisso com o Senhor. Nós retomamos para uma segunda mensagem ainda a respeito do Evangelho de Mateus, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.